Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que a versão camponesa de A Cinderela pode nos mostrar muito sobre a Idade Média. Nesse conto popular sobre a Cinderela, mas uma versão um pouquinho diferente, nós temos como personagem principal a Annette. Ela, assim como a Cinderela, ficou órfã e ficou sendo cuidada pela madrasta muito má, que tinha outras duas filhas. Enquanto que essas outras duas filhas eram super bem tratadas, super bem alimentadas e engordavam comendo carneiro e do bom e do melhor, a Annette ficava lá, magricela, morta de fome, literalmente, e não tinha condições alguma. Aí acontece que um dia ela vai ser apreciada com a aparição da Virgem Maria, sim, não é da fada madrinha, que vai dar pra ela uma varinha mágica que, quando ela encosta em uma ovelha negra, produz um banquete fantástico. Então a grande questão do conto é que ela consegue se alimentar bem a partir de então, porque toda vez que ela toca na ovelha com aquela varinha mágica, ela tem um banquete na frente dela. E aí, claro, ela vai começar a engordar e ficar bonita para os padrões da época, que entendiam que a saúde vinha em função da boa alimentação. E uma boa alimentação gerava gente bonita. Então, em função disso, ela vai começar a engordar. Aí acontece que a madrasta descobre isso, mata a ovelha e manda o fígado para a Annette se alimentar do fígado. Ela consegue esconder o fígado, ela não come e ela enterra esse fígado da ovelha tão querida que ela tinha. Acontece que nesse lugar onde ela enterra esse fígado, nasce uma árvore que dá belos frutos. Só que só a Annette consegue comer esses frutos, porque toda vez que ela chega perto, a árvore tomba os galhos para que ela consiga acessar esses frutos e ninguém mais consegue pegar. Nesse mesmo tempo, o príncipe, super guloso, vai desejar muito os frutos daquela árvore, só que ninguém consegue pegar. Então ele lança quase como um desafio. A mulher que conseguisse trazer para ele frutos daquela árvore poderia se casar com ele. Então a Annette, como conseguia pegar desses frutos, foi lá, pegou os frutos e levou para o príncipe e finalmente conseguiu casar, viver feliz para sempre e tornando-se finalmente nobre como ela deveria ser desde o início da história. Bom, gente, essa história, por mais estranha que possa parecer, revela muito sobre os ideais da Idade Média. Primeiro, gente, porque a Annette, ela tá basicamente pensando em comida. Porque a gente tá falando na Idade Média dos servos que morriam de fome, eram super explorados. Então, esse conto revela, acima de tudo, distinção social, até na hora de comer. Eles estavam sonhando com o que na Idade Média? Com comida. Então, isso é o centro da história. A questão central, a grande conquista da Annette é conseguir comer. Porque justamente na Idade Média nós estamos falando de pessoas miseráveis, super exploradas e que não conseguem se alimentar bem. Por isso que o padrão de beleza é a gordura. Então, primeiramente, nós já conseguimos ver de cara essa questão de distinção social, como era uma sociedade estratificada, como as pessoas desejavam a nobreza a qualquer custo, tanto que no final da história, né, quase como nos contos de fada, ela fica feliz por quê? Porque ela parte para um novo grupo social, agora ela é nobre, né? Dane-se toda a pobreza que eu tive antes, as pessoas que eu conheci não ligam, não tô nem aí pro meu grupo social. Agora eu ascendi socialmente e agora estou feliz. Então esse conto que a gente normalmente vê, né, nos contos de fada, essas histórias super fantasiosas que fazem o pessoal sonhar, na Idade Média eram muito comuns. Essa é a versão mais pobre da Cinderela, uma versão mais popular, e que, de certa maneira, fazia as pessoas sonharem com esse mundo onde elas teriam comida, que era o básico e que faltava para a maior parte das pessoas. Então a comida estava diretamente associada ao grupo social que você pertencia. Outra coisa que fica muito evidente são os ideais de nobreza. As pessoas querem a qualquer custo fazer parte da nobreza. Então, se no primeiro momento as pessoas querem comer, num segundo momento, nós temos esse ideal que fazia parte do imaginário na época. Uma pessoa feliz era nobre, né? Os nobres é que tinham acesso ao rei, que tinham um título, que tinham terra. Quem não queria ser nobre nesse momento? E o que mais chama atenção é que em todos os contos de fada, esse é o ideal. É o mundo do rei, do príncipe, dos nobres. É esse mundo que as pessoas sonham em estar. E quando ela tem a oportunidade de ir para esse mundo, ela não pensa duas vezes. E ela não se preocupa com nenhum dos que faziam parte do grupo que ela estava antes, né? Porque o ideal daquele período é a nobreza, né? É o padrão que se quer alcançar. E por fim, esse conto revela uma sociedade extremamente patriarcal,
onde a mulher tem que se submeter aos desejos de um príncipe, onde ela tem que querer um bom casamento e para se dar bem nessa sociedade, para ser bem vista, ela realmente tem que ser casada e ter um bom partido. Então é uma sociedade extremamente patriarcal e os contos de fada, não só o da Annette, revelam isso, essa visão idealizada do que seria o casamento numa sociedade onde as mulheres serviam basicamente para o lar, para gerar filhos e para serem esposas. Então essa sociedade patriarcal está extremamente revelada nos contos de fada, onde as mulheres são lindas princesas, fofas, que mesmo que nesse caso, por exemplo, padeçam, depois elas vão ser amadas, depois elas vão ter uma vida gloriosa na nobreza, não vão mais precisar trabalhar, finalmente elas vão alcançar a glória junto com o príncipe encantado, porque uma mulher sem amor não é nada nessa sociedade. Ou amor nesses moldes que existiam no período, né? O casamento era entendido como amor, mas, né? Existe uma distância enorme entre amor e casamento, vocês sabem. Mas isso basicamente é o que nos mostra essa história super romantizada da Annette, assim como tantos outros contos de fada. O ideal da moça que precisa ser salva por um príncipe, ele deu oportunidade para ela de chegar à nobreza, como ele foi generoso, e agora finalmente ela é feliz porque ela tem o seu príncipe encantado. Sociedade mais patriarcal que essa, gente, não conheço.